Meus queridos e minhas queridas que estão assistindo mais uma tier list aqui do nosso canal. Como vocês sabem, né? Como vocês sabem, quinta-feira é dia de tier list aqui no nosso canal, né? E nós estamos aqui com a tier list de hoje. Hoje nós vamos gravar sobre os melhores episódios de Chapolin Colorado de 2024, né? Vocês estão percebendo que tá diferente, né, o nosso molde aqui, né? Eu tô com a tela deitada assim, né? Por que eu fiz isso, né, pessoal? Pra ver se fica mais legal, né? Pra vocês, né? Fica mais assim engraçado, né? Pra vocês aí. Se fica mais legal, né? Pra vocês aí acompanhar na tier list, tá? Se vocês gostarem dessa tier list aqui, né, sobre o Chapolin Colorado da temporada de 2024, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe aí e comente aí no vídeo, tá, pessoal? Bem, vamos lá para mais uma tier list. Roda a vinheta. Bem, vinheta aí, né, nossa vinheta aí nova, né, que eu fiz, acho que foi semana passada que eu fiz. E vamos lá, né, pessoal? Nós vamos aí com a tier list dos melhores episódios de Chapolin Colorado, né? Semana passada foi a do Chaves, né? Que aí eu decidi também dar assim, eu cerrei assim a tier list aí por enquanto, né? A série de tier lists sobre os visuais dos personagens, né? Eu tinha feito da Dona Clotilde, tinha feito acho que antes da Dona Clotilde, acho que foi a Dona Florinda, ou não foi o Seu Barriga, aí eu decidi parar aí na Dona Clotilde, depois eu vou continuar aí em outra hora, né? Vocês estão vendo que eu não tô com minha facecam, né, pessoal? Porque eu tô aqui fazendo essa tier list assim, eu decidi fazer sem a minha facecam, né? Decidi fazer assim mesmo, né? Sem a facecam. Por quê, pessoal? Porque assim, eu tô um pouco cansado, né, pessoal, de escola, né? Às vezes eu quero descansar, aí às vezes eu faço assim as tier lists assim, né? Eu faço tier list assim no meu próprio, na minha próprio estúdio aqui, né? Na minha partilheira, né? Que eu falei pra vocês, onde eu gravo Chaves, Chapolin. Mas hoje não, né, pessoal? Aí daqui em diante talvez eu faça as tier lists assim, tá? Vocês viram que eu cancelei com o reagindo, né? Eu cancelei o reagindo a episódios antigos porque pra mim não tava dando mais, né, pessoal? Eu achei que tava uma coisa mais genérica, né, pessoal? Eu não tava conseguindo falar muito durante os vídeos. Eu também não tava conseguindo mais acompanhar os vídeos mesmo, né, pessoal? Eu, pra mim, já tava cansativo, né? E o reagir, né? E serão mais de 1000 vídeos, aí ia ser um pouco cansativo, né? Mas aí, nós teremos aí outra série, né? No lugar das terça-feiras, né? Vai ser o reprise aí do canal por enquanto. Mas eu tô pensando em colocar outro nome, né? Firmar o as reprises, mas com outro nome, né? Talvez a sessão reprisando, ou reprisando do canal, ou só sessão reprisando mesmo, né? Reprisando aí os melhores momentos do nosso canal, né? Durante esses 4 anos aí, né? Mas sem enrolação, vamos lá, né? Vamos começar com a tier list de Chapolin Colorado. Lembrando que essa tier list, pessoal, nós temos aqui é, 10 episódios da série Chapolin mesmo, né? Não é da série de Chespirito ou dessas outras séries, né? Por que eu decidi fazer isso, pessoal? Porque é o seguinte, né? A tier list mesmo, né? As tier lists, né? Que eu tava fazendo, né? Eu sempre faço assim, né? Eu tiro os episódios do programa Chespirito só pra ranquear só na temporada do Chespirito mesmo, né? E o Chapolin é uma da série Chapolin 2024 é uma das mais assim, né? Que tem mais episódios do programa Chespirito assim sendo um dos melhores, né? Na visualização, né? Então aqui é só os 10 melhores episódios de Chapolin Colorado. Bem, vamos lá sem enrolação, né? Vamos começar com o episódio aqui do... Esse aqui acho que é o Monstro do Lago, se eu não me engano, esse é o nome, se eu não me engano, né? Faz tanto tempo que eu nem lembro mais, né? Esse daqui é a história onde o Chapolin Colorado é chamado para tentar verificar se o monstro do lago era monstro do rio, alguma coisa assim, acho que é monstro do lago, né? Até a grande lenda, né, que tinha uns monstros ao redor de uma vila, né? Que eu fiz assim, né? Eu acho que esse episódio é um dos roteiros inéditos aí que eu já fiz no nosso canal, né? Chapolin Colorado sempre teve muito roteiro inédito, né? Antes do Chaves mesmo. Então, na minha opinião, esse roteiro vai ficar em muito bom, né, pessoal? Vou deixar aqui, ó, vou deixar em muito bom até agora. Em muito bom, por quê? Porque eu acredito que
É um roteiro mais assim, não é um roteiro, nossa, tão bom assim, tão criativo. Não. Mas eu vou deixar ele muito bom para deixar aí, né, para você, pra, né, porque eu acho que é um roteiro muito bom, né? Não é um roteiro maravilhoso assim, né? Foi uma ideia boa minha, mas eu vou deixar ele em muito bom aí até agora na frente aí dos outros, né? Aí no nosso tier list. Bem, vamos agora para a próxima, que é A Vingança do Tripa Seca, né? Esse episódio eu reprisei, né, ele no reprises do canal recentemente. Então, né, já que é um dos episódios mais assistidos do nosso canal, eu acho que dá pra deixar ele talvez em muito bom também, né? Acho que eu vou deixar ele muito bom aqui junto com as outras tier lists. Espera aí, pessoal, que eu fiz aqui um negócio aqui, né? Fiz um... Eu tava mexendo aqui no negócio aqui errado, mas... Vamos lá, né? Voltando. Eu acho que eu deixo ele em muito bom também. Talvez na frente. Acho que eu vou deixar atrás do episódio do Monstro do Lago, né, pessoal? Mas aí eu vou deixar ele atrás aí, né? É um episódio onde o Tripa Seca tá se vingando. Eu já fiz esse episódio aí outras vezes. Eu já fiz acho que em 2023, né? Outra versão desse episódio que eu acho que é um pouco melhor do que essa daí, né? Um pouquinho só, né? Pouca coisa assim, detalhe, né? Melhor do que essa aí, versão de 2024, né? E pessoal, eu tô pensando em mudar, né? Pera aí, acho que eu tô pensando em jogar esse daqui, ó, né? O Monstro do Lago em melhor, né, pessoal? Que eu acho que é um dos melhores aí. Acho que do Chapolin é o melhor roteiro que nós já tivemos aí. Tirando os outros que eu gravo aí. Que eu gravei, né, nos outros anos seguintes, né? De 2024, acho que ele é um dos melhores roteiros aí que já tivemos, né? Por causa que é uma ideia nova, né, que eu fiz, né? Que foi o Monstro do Lago, é uma ideia nova, né? Igual o que tivemos aí o Monstro do Cemitério, se eu não me engano, acho que foi ano passado. Que também foi um episódio legal, né? Então, ele fica nessa posição aí, né? Vamos agora pro o próximo episódio, que é o sequestro, né? O episódio é o sequestro. Não, acho que. Eu não sei se é o sequestro ou se é. Eu acho que é o sequestro, né? Que é um dos episódios mais assistidos aí, né? Por que eu tô falando isso, pessoal? Não, pessoal, eu tô falando besteira. Não é o sequestro, né? O sequestro é esse daqui que tá aqui perto do outro aqui, né? Esse daqui que só tá o Chapolin e a Dona Florinda, né? Esse aqui que é a volta da buzina paralisadora, né? Que é um dos episódios aí que eu me inspirei no programa do Chapolin Colorado mesmo, né? No próprio programa do Chapolin. Então, eu deixo ele... Acho que dos solteiros do Roberto aí eu deixo ele muito bom, né? Na frente da vingança do Tripa Seca. Então, na minha opinião, ele é muito bom à frente do episódio aí do... Na frente desse episódio ali do Vingança do Tripa Seca, né? O próximo eu tenho que deixar aí melhor, né? É um dos episódios mais assim legais é o episódio do Abominável Homem das Neves, né? E é uma das melhores versões desse daí, né? Na minha opinião, acho que é uma das melhores versões do nosso canal mesmo, né? Então ele vai ficar em melhor aqui, ó, né? Vai ficar nessa posição em melhor, né? Até agora, um em melhor e outro em muito bom, né? Na minha opinião, vai ficar em melhor esse episódio aí do Abominável Homem das Neves, que não tem nem muita explicação, né? É um dos melhores roteiros de Chapolin mesmo que o Roberto criou, né? O próximo da lista é o episódio do Operação Tripa Seca, né? Que é aquele episódio onde o Tripa Seca fugiu da prisão, ele entra na casa de uma senhora que tá com um bebê lá, né? Um bebê recém-nascido. Pela criatividade do Roberto, eu vou deixar ele em muito bom também, né, pessoal? Aqui na frente, né? Eu não vou deixar em melhor mesmo, né? Talvez aí, eu acho que eu vou deixar... Acho que eu vou até subir aí, eu não sei se eu subo pra melhor mesmo. Porque, assim, né? A minha versão, né? O roteiro do Roberto com certeza é um dos melhores, né? Bem, pessoal, voltando aí com a nossa tier list, né? Eu decidi... Eu passo aqui rapidinho que eu bebi um copo d'água, porque a minha voz tá um pouco seca. Mas, né, voltando a dizer aí, o episódio mesmo, né? Esse episódio ali do... Né, como eu tava voltando a dizer, né, pessoal? Esse episódio do Operação Tripa Seca é um dos episódios, assim, né, do Roberto mais criativos, né? Mas, assim, né, nesse roteiro meu aí, né, nessa versão que eu fiz desse roteiro,
eu acho que é melhor deixar esse episódio aí mesmo nessa posição aí, né, pessoal? Eu acho que eu vou deixar esse episódio aí nessa posição de muito bom, né? Esse episódio aí, talvez assim, né, como eu deixei aí. Talvez à frente até do episódio da pistola da retorno da buzina paralisadora, né? Acho que eu vou deixar assim mesmo, né? O próximo é um especial, né? Que é o primeiro roteiro do nosso canal, o primeiro roteiro que tivemos do nosso, assim, do nosso de Chapolin do nosso canal, que é o Anel de Brilhantes, né, pessoal? É uma homenagem ao primeiro episódio de Chapolin do nosso canal, já que Chapolin Colorado foi gravado esse roteiro aí, né? E aí era o especial de 3 anos do nosso canal, né, pessoal? 3 anos aí de sucesso, né? 2024 aí, foi no dia 30 de dezembro de 2024, né? E aí, esse roteiro aí eu acho que é um dos melhores que eu já fiz do Anel de Brilhantes, né? Vou deixar ele em muito bom, né? Muito bom não, né, pessoal? Acho que eu vou deixar ele em melhor. E aí ele vai ficar talvez à frente do Monstro do Lago, né? Eu vou deixar essa aí é o nosso trio aí de os melhores episódios de Chapolin Colorado do nosso canal, né, pessoal? Então eu vou deixar ele em melhor, que na minha opinião, um dos melhores episódios aí de Chapolin é o episódio do Anel de Brilhantes aí. Os melhores episódios do nosso canal de Chapolin Colorado, né? Como foi o primeiro roteiro, né? E aí eu já refiz várias vezes esse roteiro aí. Inclusive uma sketch, né, do programa X-Pirito. Eu deixo ele em melhor episódio aí. Um dos melhores episódios da temporada de 2024 de Chapolin, né, pessoal? Os piratas, pessoal. O que, que nós podemos falar, né? Eu acho que eu vou ter que também puxar os piratas pra melhor. Por quê, pessoal? Porque os piratas eu vou ter que deixar até em segundo lugar. É a primeira. Acho que foi a primeira saga de Chapolin que eu gravei, né? No nosso canal. Não sei se eu já tinha chegado a gravar outra saga de Chapolin, mas eu acho que não. É a primeira saga de Chapolin Colorado do nosso canal, né? E a primeira parte aí foi um recorde de audiência, né? No nosso canal. Então eu deixo ela em melhor, né? Que é acho que é a saga dos piratas mesmo em si. É a melhor saga de Chapolin Colorado. Uma das melhores sagas de Chapolin Colorado que nós temos aí, né? Assim, se pensarmos em saga, Chapolin não tem muitas sagas assim memoráveis, né? Tem, na verdade, né? Mas eu quero dizer assim, sagas assim que nós lembramos toda hora, né? Tem o Show Deve Continuar, que são 6 episódios, né? Mas assim, eu acho que competindo com os piratas, eu acho que eu prefiro mais os piratas, né? Os piratas com alma negra, essa coisa assim, né? Do alma negra, que é o alma negra querendo tentando enterrar o tesouro. Então, eu acho que, na minha opinião, é sim a melhor saga de Chapolin Colorado que temos aí de toda a série do Chapolin, né? É o Anel. O Anel não, perdão, né? Os Piratas, né? Essa próxima aqui, que é o Sequestro, é um roteiro meu também. Só que eu acho que é um roteirinho mais ou menos, né? Mais ou menos assim. Não é um roteiro assim, na minha opinião, assim, legalzão assim, né? Mas eu acho que eu vou deixar em muito bom, né? Tem seus pontos positivos, né? Que é sobre acho que se não me engano é o Tripa Seca que tá atrás do Carlitos, porque o Carlitos tá devendo pra ele. E aí ele chama o Chapolin Colorado porque está com medo de ser sequestrado. E aí ele é sequestrado junto com a Florinda, se eu não me engano, né? Eu acho que é assim o episódio aí completo, né? Mas aí eu deixo ele em muito bom. Ou talvez descendo pra legal, mas eu acho que eu vou deixar em muito bom, tá, pessoal? Acho que eu vou deixar ele muito bom em último aí. Só atrás desses três aí, né? Atrás do Vingança do Tripa Seca. E atrás também da Volta da Buzina Paralisadora e do Operação Tripa Seca. Esse episódio aqui dos os robôs malvados do Oeste é um dos primeiros roteiros que eu criei aí como youtuber. E aí talvez eu vou deixar ele em muito bom à frente do Sequestro. Por quê? E à frente também do da Vingança do Tripa Seca. Por quê? Porque é um dos roteiros mais, assim, elaborados e um dos melhores roteiros que eu já fiz aí no meu canal, né? Que é falando sobre o Tripa Seca, né? Sobre o Tripa Seca, não, sobre os robôs que estão sendo, que estão invadindo o Velho Oeste, né? E os moradores locais estão com medo deles, né? Então eu vou deixar ele em muito bom aí. Um dos melhores episódios aí de Chapolin Colorado aí do nosso canal. E para encerrar, nós temos o último episódio aqui, que é o episódio da herança, que eu me inspirei no canal do Miguel, né? Do Miguel do canal Lego Chaves do 8 e Convidados, né? Se eu não me engano, foi nele que eu me inspirei.
Foi nele mesmo, esse daí da herança. E esse episódio da herança aí é um episódio aí legal, né, pra mim. É um episódio aí que... Pra mim é normal, né? Então acho que eu vou deixar ele muito bom, né? Talvez na frente do sequestro, que é acho que é um roteiro mais elaborado, né? Que é a Dona Clotilde, né? A Dona Florinda. E aí eles estão com medo de que serem sequestradas, né? Por criminosos. E aí, eu acho que, na minha opinião, eu deixo ela em... Acho que penúltimo, né? Da posição de muito bom. Bem, pessoal, terminado aqui. Nós estamos aqui com a nossa tier list terminada, né? É assim, essa daí é a nossa tier list, né? Melhores é o episódio do Abominável Homem das Neves, a primeira parte do Os Piratas, o Anel de Brilhante e o episódio do Monstro do Lago, né? E aí, em muito bom ficou o episódio do Operação Tripa Seca, a volta da buzina paralisadora, os robôs malvados do Oeste, a vingança do Tripa Seca, a herança e o sequestro aí. Fechando aí a tier list de Chapolin Colorado, tá, pessoal? Bem, pessoal, eu quero falar aí, se vocês gostaram dessa tier list, vocês se inscrevem no nosso canal, deixe o seu like e comentem no vídeo, né? Se vocês gostaram desse, assim, da tier list com a tela deitada, se vocês comentem aí, tá, pessoal? Que eu tô pensando ainda se deixou assim, né? E eu vou falar o seguinte, né, pessoal? Eu tava pensando em nós mudarmos a nossa programação de novo, né? Assim, né? Eu já sei que eu falei que eu cancelei o Reagindo, né? Mas eu tava pensando também em cancelar com este quadro, né? Porque esse quadro aqui também da tier list não recebe muitas visualizações também, né, pessoal? Eu tô pensando em fazer isso, né? Cancelar com esses dois e só deixar 3 vídeos, né? Que seria o Chaves, né? O X-Pirito. Nas segundas, nas quartas, nós teremos a tier list, não, né? O Clube do Sega Dublagens. E nas sextas, o Jornal Aveiro, né? E talvez, não sei se eu acho que o Clube do CH Dublagens, né? Se acontecer algum problema com o fone, né? Ia ter que ser cancelado também, né? Aí só ia ter só 2 vídeos por semana, né? Porque, como eu quero dizer, né? Tá meio puxado gravar esses vídeos, né? Eu já tô com 16 anos, vou fazer 17 anos ano que vem. Já vou ter que pensar no meu futuro aí, né? Que vai ser, né? Daqui a pouco eu vou ter que começar a trabalhar, né? Como eu já expliquei pra vocês. Então, eu tava pensando em diminuir o maior conteúdo possível, né? Menor. Deixar só os conteúdos só do Jornal Aveto e do X-Pirito aí pra gravar na semana, né? Talvez, né? Eu vou ver ainda, né? Se esse vídeo pegar bastante audiência, né, pessoal? Se esse vídeo pegar bastante audiência aí, pelo menos umas 70, 80, até pelo menos 100 visualizações aí, passando de 100, tá? Eu penso aí se eu vou cancelar aí o quadro aí, eu vou pensar se eu cancelo ou não o quadro da tier list, né? Se não passar, eu vou ver o que eu faço, né, na semana que vem. Talvez aí o que eu vejo, eu vou ver o que eu faço aí pra vocês, né? Pra vocês aí, queridos inscritos e inscritas do nosso canal, tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã, né?